Shalom a todos. Hoje, dando continuidade ao caminho de Deus, nós estamos na parte 16 e hoje o complemento é a experiência profética. É um comentário pequeno e eu acho que vocês não terão dificuldade para entender, embora isso não é nunca um tema fácil. Então o livro diz assim: quando uma pessoa atinge um nível pleno de profecia, tudo chega a ela com percepção clara e conhecimento total. Isto lhe é transmitido através das etapas resumidas nos textos anteriores, onde ela é concebida primeiro sob forma de imagens e depois traduzida em pensamentos, de maneira que já examinamos. Então aqui está falando como é que a pessoa que está nesse caminho para receber a profecia do Eterno, que as coisas já não vêm direto, tem um progresso. Uma dessas etapas, como está informando, é que em primeiro lugar vem, olha aqui, isso é transmitido através das etapas resumidas, onde ela é concebida primeiro como imagens. Então a pessoa, ela vê a imagem. Depois isso é traduzido em pensamentos. Você vai perguntar: pensamento e imagem não é a mesma coisa? E eu vou te responder que não. E para ilustrar isso, quando a gente estava no curso de psicologia, tinha duas palavrinhas lá que pegava os alunos. E essas duas palavrinhas são cadê? Esqueci. Sensação e percepção, tá? Mas peraí, sensação, alguém sabe o que é percepção? Então, e você vai ver que a explicação básica, ela vai ser parecida com a sensação. Quando você fala assim: olha, eu tive uma sensação de que algo ruim vai acontecer, isso todo mundo já ouviu, tá? E quando você tem uma percepção que alguma coisa vai acontecer, não parece a mesma coisa? Assim também não parece que quando Deus começa a treinar uma pessoa para fins proféticos, primeiro vem imagem, para depois ser seguida do pensamento. Imagem, você encontra essa imagem na mente, mas o pensamento também não parece que é também na mente. Bom, resolvendo o problema lá da época, a questão é cerebral. Sensação, você tem uma sensação com o teu corpo, não envolve o córtex cerebral. E percepção já envolve o córtex cerebral. O que é córtex cerebral? Aí eu lembro a grande imagem que eu ria muito de você, né? Que pegava a cena, a pessoa vai falar um discurso, aí ela acha uma palavrinha que ela desconhece, ela vai no dicionário. Aí no dicionário está dizendo sobre a palavra, é tal e tal e tal. Aí na definição do dicionário ela encontra uma palavrinha que ela não sabe. Ela vai para aquela palavra, vai ler aquela palavra, tem uma outra ali que ela não sabe. Resultado, ela fica lá lendo dicionário. Mas então, córtex cerebral, como tu já está dizendo, é cérebro. Já tem toda aquela função do cérebro.
Sensação, você vai sentir, é como se fosse, gente, é ilustrativo, hein? Então é como se fosse do pescoço para baixo, sensação, do pescoço para cima, percepção. Percepção, portanto, é um nível mais profundo, tá? Imagem, você vê em desenho, quando no desenho o bonequinho do desenho cai, bate a cabeça, ele vê uma imagem dos passarinhos rodando ao redor, não é isso? É uma imagem. Quando ele tem um pensamento, será que o pensamento está acima ou está abaixo dessas imagens? Então passa a ideia, justamente pela forma que está apresentando aqui, fica claro que imagem é um grau inferior ao pensamento. O pensamento ele vai envolver os neurônios de associação, tá? Vai necessitar de mais coisas. Imagem, aparentemente, você fechou o olho e você está vendo alguma coisa. É muito fácil. Agora você ter aquele pensamento como conectado a algo que venha de Deus, já é algo que está no nível acima, tá? Então essa parte é isso que eu queria falar. Agora que eu falei, eu posso tomar. É que tá frio mesmo, né, gente? Vamos lá, continuando. Podem vir, gente. Estamos em família, em casa. A definição? E qual é a definição? Fala aí que eu reproduzo aqui. A sensação é basicamente uma resposta de um receptor sensorial. Espera aí, fala devagar que eu vou repetir. A sensação é basicamente uma resposta de um receptor sensorial a estímulos externos. Sensorial a estímulos externos. Então o que eu disse para vocês, para guardarem, do pescoço para baixo. Por quê? Porque do pescoço para baixo é o sistema que os conectores, esses sensores, eles vão estar ligados com aquilo que é externamente. Tocou em você, você vai perceber qual é a sensação. Encostou a mão gelada, ai, está gelado. Como? Sensação. Porque o teu corpo capta, como receptor, capta aquele sinal e é levado até o cérebro para ele te responder que é frio. Ou seja, é uma resposta fisiológica do organismo. Ou seja, é uma resposta fisiológica do organismo. É um processo em que os sentidos humanos convertem a energia de um estímulo em mensagens neurais e que provoca reações. Agora, percepção, vamos lá. Por outro lado, é o julgamento dado pelo sujeito. A percepção é o julgamento dado pelo sujeito com base nas informações das sensações. É a interpretação por parte do indivíduo. Que foi captado pelos sentidos. É um processo que pode ser influenciado. Por fatores fisiológicos e psicológicos. Tanto quanto por questões externas e aspectos culturais e sociais. Então, naquela ideia de percepção e sensação, você vai poder encaixar aqui como imagens. É algo que você vai relacionar com coisas externas. Sempre uma imagem que você vai
uma imagem que está relacionada com aquilo que você está acostumado do lado de fora. São sensações, ou seja, do lado de fora vai bater com o receptor e você vai ter essa imagem. Esse é o sentido. Já o pensamento vai estar relacionado com a percepção, que vai ser um julgamento mais subjetivo e profundo, usando um funcionamento cerebral e que você vai tomar por base com a mesma explicação que foi dada aqui, tá? Então, pensamento está relacionado com percepção e imagem está relacionado com sensação. Agora, você vê que as pessoas, de uma forma geral, da cristandade, de uma forma geral, que gostam de estar sempre falando que Deus falou com ela, aquelas coisas que a gente esteve muito bem acostumado com as diversas igrejas no Brasil, principalmente, fala uma coisa, está ali junto conversando, de repente uiva, Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, aí fala que está arrepiado. O que são essas coisas? Sensação. É sensação, tá? E sensação está vinculado com imagens. E imagens está vinculado com tudo aquilo de que está perto do sujeito. Se está perto do sujeito, ainda há um distanciamento grande de uma informação espiritual. Então, o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Vocês não são obrigados a saber, é a minha frase que eu sempre falo, né? Vocês não são obrigados a saber, mas a informação vocês merecem. A informação é: uma pessoa que adoece emocionalmente, ela tem muita facilidade em criar imagens. E essas imagens, elas estão vinculadas com sensações. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a profecia, para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, na verdade não é profecia, é sensação, é uma amostragem, é um desejo emocional. E aqui eu não quero ser leviano para afirmar que é intencional. Às vezes não é intencional, mas para muitas pessoas é intencional, sim. Muitas pessoas querem influenciar, tá? Eu conto para vocês, já contei, repito aqui, quando eu fui convidado uma vez para ir numa determinada igreja, e aí ele me contou que num determinado dia, quando ele chegou, assumiu aquela igreja, um dos problemas que ele teve lá é que o culto dele sempre era interrompido, pessoas levantando com essa questão: olha, Deus manda falar, não sei o que, tal. E um dia ele, de propósito, ele simulou que, dizendo a semelhança do povo da própria igreja dele, simulou dizendo assim: há pessoas aqui que estão brigadas com seus irmãos, e começou a citar coisas que são imagens do dia a dia das pessoas. E conforme ele foi falando, aquelas pessoas foram se levantando e vindo à frente. Depois que estava aquele povão todo lá ajoelhado na frente, ele orou por elas, aí ele explicou: tá vendo, gente? Não houve profecia nenhuma, Deus não me deu informação nenhuma, não houve coisa alguma, foi simplesmente uma leitura da imagem das coisas que estão acontecendo. Bastou eu falar alguma coisa, vocês já relacionaram. É claro que no meio de 100, 150 pessoas, com certeza essas coisas que eu disse iria preencher aqui a lacuna com alguém. Por isso que tudo foi preenchido por vocês, mas não tinha a palavra de Deus ali de forma alguma. Foi uma criação pela dedução. E porque existem essas coisas, as pessoas se confundem muito, achando que Deus falou com ela,
E o pior, quando é Deus falando com ela, fica só com ela. E quando ela pega aquela palavra e fala, Deus mandou dizer para você. E aí? Ao invés de ele prejudicar só a vida dele, ele está prejudicando a dele e a do outro. Por isso, é necessário um cuidado, um treinamento, porque o nosso Deus, ele não é de bagunça, ele é ordeiro. E ele não quer as coisas no sentido vulgar. Uma informação de Deus, ela não é perdida. Porque, como é dito no Tanar, Deus não faz nada por acaso. Seria a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, ou usando a terminologia de hoje, a imagem, que é muito comum para nós. Quando a gente fala assim, fulano não dá ponto sem nó. É isso mesmo, o ditado popular? Ponto sem nó. Quando se fala isso, você já entendeu que aquela pessoa, se ela fez o bem, tem um interesse por trás daquilo. Não foi simplesmente um bem porque ela é boa. Ela está levando vantagem. É a mesma coisa. Um deputado faz uma lei, né? Que tal e tal coisa. Ora, se é uma lei meio estranha, o que já pensam? Ele está levando vantagem naquilo. Eu ouvi dizer alguma coisa esses tempos atrás aí que falaram um negócio de tinta, mas eu não lembro o que era. E um dos representantes por trás disso é um deputado. Falei, então, está na cara que querem passar uma lei desse tipo, porque o cara é dono de empresas de tinta, ele vai ser beneficiado. Então não é para o bem do povo, é para o bem do bolso do deputado, ou seja, ele não dá ponto sem nó. Agora, a profecia do Eterno não está vinculada com ponto sem nó. A profecia do Eterno, o prazer do Eterno era poder conversar com as pessoas, como é dito lá no começo da Bíblia, um texto que todo mundo sabe de cor e salteado, que na viração do dia Deus tinha prazer de vir e conversar com Adão. Deus não tem prazer de vir e conversar com a gente? Se Bilam, que era vinculado à feitiçaria, ele é tido como um profeta, e que chegava a ter essa noção profética de coisas que iriam de fato acontecer, e ele era valorizado e para muitos considerado chegando a um nível grande, a semelhança de Moisés. E Deus tinha prazer de vir e falar com um sujeito desse? Deus tinha que colocar um anteparo, tá? Então isso tem que ser considerado por vocês. E nessa parte eu nunca fui leviano, porque desde o início de todas as coisas, eu sempre disse para vocês, nunca aceitarem de cara alguma coisa, porque pode ser do emocional da pessoa, pode ser uma ação de Shed, demônios, e pode ser uma ação verdadeira de Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno. Agora, a responsabilidade vai do crescimento das pessoas. Tem pessoas que não querem crescer, tem pessoas que se contentam de simplesmente fazer parte de uma comunidade, seja ela cristã, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela espírita, seja ela judaica. Ele quer simplesmente fazer parte, e nesse fazer parte, o emocional entra em ação. A mesma coisa que quando você se relaciona com pessoas num atendimento, qual é o temor que se tem dentro de uma terapia, que é muito comum falar que o paciente se apaixona pelo terapeuta? Não é comum isso? Teve um caso em Brasília que a mulher, a fantasia da cabeça dela, ela achava que o psiquiatra era apenas dela.
Só que se ele é médico e está tendo lá consulta, quantas pessoas ele atende no dia? Então como que ele poderia ser apenas dela? Mas na cabeça doente dela, aquele terapeuta era dela, exclusivamente dela. E quando ela começou a perceber que ele atendia outras pessoas, ela foi lá um dia, entrou e matou o médico dela. Por ciúme. Tá? Aí você vê, essa aí era louca mesmo. O que nós estamos discutindo é a ação emocional, os desvios, as imagens, aquilo que está dentro da pessoa, aquilo que as pessoas estão procurando. Em atendimentos de pastores em igreja, rabinos com a sua comunidade, quando o atendimento é individualizado, há um perigo grande que se a pessoa também não tem um tratamento, ela cai para adultério. Porque ela se sente apaixonada. Então, a paixão, como diz, a paixão já é uma definição de Camões. É um fogo que arde. Isso aí já veio lá da obra Os Lusíadas. Todo mundo aprendeu isso na escola. Então, é um fogo, paixão é um fogo. E aquilo está próximo. Por isso que quem tem um treinamento em atendimento psicológico, ele não confunde os sentimentos da pessoa. Ao contrário, ele vai passar para ela a imagem do correto. Ele vai refletir. Então ela vai ver através dele, por exemplo, a imagem do pai, a imagem da dor. É a famosa transferência contra transferência. Entendeu? E em termos de profecia, as pessoas entram tanto na confusão, porque tudo que se relaciona com o gênero humano, você acaba corrompendo. Das coisas que eu sempre falo para vocês, é que quanto mais uma pessoa acha que ela está aproximada de Deus, mais tendência a pecar ela tem. E você poderia dizer, não, é o contrário, quanto mais ela acha que está perto de Deus, mais ela foge do pecado. É justamente ao contrário. Sabe por quê? Que ela está mais próxima do pecado do que de afastar dele? Porque entra a sensação que envolve o ser humano nas relações com os humanos. Então a gente acaba reproduzindo numa relação com Deus aquilo que a gente reproduz entre os humanos. E o que acontece entre os amigos? O que é famoso entre sala de aula, grupinho, entre amigos? O que é famoso? Se você tem uma liderança, se você tem algum poder e acontece alguma coisa com um amigo seu, você tem tendência a fazer o quê? A proteger. Os amigos se protegem. Os ricos nas igrejas que estão por aí, eles fazem as coisas, eles são chamados a atenção como é chamado uma pessoa qualquer de uma congregação? Não, por causa de quê? Interesse financeiro. Como já foi me dito, se eu chamar a atenção dele, ele vai embora e com ele vai embora o dinheiro dele. Ora, gente, se a gente ficar querendo ensinar as coisas de Deus e você ficar preocupado com o dinheiro da pessoa, você tem que ser o primeiro a dar exemplo que quem cuida de você é o Eterno. E que nós não dependemos do dinheiro uns dos outros, nós dependemos do Eterno. Porque se um dia faltar aqui com a gente, o Eterno traz de outro lugar, tudo é dele. É isso que a gente tem que crer e acreditar, mas não crer como sensação, tem que crer como percepção. Aquilo tem que estar de fato dentro de você e com conceitos muito sólidos, tá? É por isso que quando se fala em profecia é banalizado. Há uma moda que já vem de tempo de falar
de gente acreditar que o filho faz parte de profetas dos últimos tempos. Que profetas dos últimos tempos? De onde as pessoas tiram isso? Prejudica o pai e a mãe que acreditam nisso, prejudica na menina ou no menino que está crescendo, achando que vai ser alguma coisa grande para Deus. Mas se a pessoa não tiver um tempo que ela possa crescer na intimidade com Deus, ela sequer vai ouvir esse nível de profecia, de receber algo direto. Então qualquer coisa para ela vai achar que chegou o tempo. E aí, aonde que cai aquela palavra? Quem comigo não ajunta, espalha. Você acha que vai estar ajudando Deus e vai estar atrapalhando Deus. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu disse que é simples entender, mas essas dependências das coisas, as pessoas não querem ver, porque quem que não quer ser um intérprete de uma palavra de Deus? Quem que não quer falar que sonha e que o sonho dele acontece? Quem que não quer falar que recebeu uma palavra, entregou para tal pessoa e aquilo se cumpriu? São coisas que aparecem, são coisas que traz status, são coisas que traz poder. Isso mexe com o interior das pessoas. Por que as pessoas, os espíritas que trabalham com entidades e outros de qualquer outro segmento que também trabalham com algum tipo de percepção assim, por que essas pessoas se acham poderosas? Porque esta ação, entre aspas, sobrenatural, dá uma sensação para ela que ela é especial, que ela tem poder para alterar as coisas da realidade física. E não existe tal poder para alterar coisas fisicamente? Claro que existe. Então, esse jogo, você liga a televisão, assiste um desenho, você vai ver lá personagem em algum desenho que tem poderes. Pode ver, os desenhos, a maioria deles que são usados para educação de criança, esses desenhos não lidam com imagens sobrenaturais de poder? Sim. Então, sorrateiramente, todo mundo acaba recebendo um ensino nessa questão. E por outro lado, isso causa e cria uma geração de medrosos, porque ao invés das pessoas aprenderem com Deus e ser temente ao poder de Deus, elas acabam sendo tementes ao poder do diabo. Mas que diabo? Esse diabo desse jeito não existe no judaísmo, mas é um diabo que foi desenvolvido, criado e levado muito a sério pela parte cristã. E a parte cristã, guardadas as proporções, domina o mundo. Então é toda uma informação que ao invés de fazer forte, te faz fraco e medroso. E quando você deveria ser alguém temente a Deus, forte em Deus, você vai esbarrar naquilo que foi construído em você em toda a sua vida: o medo das coisas não naturais. O que é uma relação com Deus? É algo natural? Não, natural que eu estou chamando é físico, não é físico, são questões espirituais. E o que é as pessoas que mexem com a feitiçaria, a magia? São coisas físicas? Não, são coisas espirituais, que está vinculado ao não material, que envolve anjos malignos, aí vem um monte de coisas. Então, de um lado, aqueles que têm poder e acabam dominando pessoas. Por outro lado, aqueles que querem esse poder. E muitos na igreja católica querem o poder, muitos na igreja evangélica querem o poder, muitos na igreja, vou chamar igreja para todo mundo entender, mas numa comunidade judaica querem o poder. Em todo lugar querem o poder. Na sua empresa não querem o poder? Os amigos, chamados amigos, que quando estão em busca de um cargo, eles
eles puxam o tapete uns dos outros porque querem poder. Agora, Deus não quer oferecer um poder para que você brigue com outros para ter esse poder. Isso é algo que acontece naturalmente num relacionamento que você deve ter com Deus, natural mesmo. É um relacionamento comum, diário, de busca, de intimidade com Deus, de conversa íntima, sem que você queira influenciar pessoas, ou dominar pessoas, ou querer receber de Deus informações para chamar a atenção de pessoas. Você tem que ser criado para ser filho de Deus e reconhecer que Ele é teu Pai. É simples assim. E numa dessa, Deus vai ter a liberdade para começar a te treinar e começar a treinar o teu cérebro para poder ser capaz de ter percepção no mundo espiritual de algumas coisas. Seria um projeto natural. Agora eu não vou falar mais, eu vou ler, eu vou falar para ler, claro. Em relação a quê? Sonhos. Bom, primeira coisa que cada pessoa tem que ser humilde para entender até onde está a capacitação dela. Nem todas as pessoas estão capacitadas para discernir um sonho. Embora na comunidade geral, o social geral, todo mundo não sonha e todo mundo não acha que interpreta os seus sonhos. Tá? Sonhos, ele é estudado na psicologia do Jung, na psicologia do Freud, é usado no dia a dia, tem livros. Quando você quer menosprezar um livro, você fala livros que vendem em banca de jornal, entendeu? E esses livros sempre falam o significado do sonho, como que padronizando, e as coisas não são assim. Sonho é uma experiência espiritual, como já foi dito aqui mais atrás. Que hora é? 8 e quanto? 8h20? Tá? Eu não posso me alongar muito aqui hoje, a gente está sem tempo. Mas acho que o grosso que a gente tinha que falar é que eu queria terminar quando uma pessoa chegasse. Chegou, agora eu já posso terminar. E então, essa questão do sonho, ela envolve um monte de coisas. Envolve até padrões no mundo espiritual, níveis do mundo espiritual, contatos e contágios. Por isso que num exemplo desse, quantas vezes você mesmo trouxe um sonho para mim e eu disse assim, vamos aguardar. Eu não tenho nem sensação e nem percepção alguma sobre isso. Quantas vezes a Lu me trouxe palavra e eu disse para ela a mesma coisa, eu não entendo. Agora, quantas vezes vocês trouxeram coisas, ou na época daqueles atendimentos, que a pessoa acabava de falar, eu já sabia o que era, porque o Eterno já tinha me mostrado perfeitamente, e aí vem até com riquezas de detalhes, e uma coisa que parece não ter sentido algum para a pessoa, ou para pessoas, a gente mostrava como aquilo tinha sentido, muito sentido. Lembrando que o sonho é uma imagem, e a imagem ela está escondendo, é uma linguagem que está escondendo uma outra linguagem, e a pessoa tem que ser treinada para reconhecer o que é que aquela imagem está querendo dizer. Tá? Tem uma imagem famosa lá nos contos do Freud, que é o mais famoso na interpretação dos sonhos, não necessariamente o mais correto, mas é o mais famoso, de um paciente que falava que ele tinha um sonho constantemente, que ele pegava a faca
e ficava vou derrubar o copo aqui. Ficava batendo com a faca, furando a faca na mesa de madeira. Tá? Hoje em dia, nas nossas casas, quase ninguém tem mesa de madeira. É vidro, é mármore, sei lá. Em Minas, quem vem de Minas, ou está lá até hoje, é uma coisa muito comum ter aquelas mesas de madeira. Então, quando você fala, pega a faca e fica ali, tá? Só que chegou uma hora, se não me falha a memória, que ele, ao invés de perfurar a faca, é ele que dava o soco com a mão nas pontas da faca. E ali naquele relato, a interpretação é que a mesa simbolizava a mãe dele. Aí você fala, mas a mesa simboliza a mãe? Ora, está dentro de um contexto daquela pessoa, daquele progresso. Tá? Eu nem lembro essa história direito para te falar por que a mãe estava simbolizada naquela mesa, que ele estava perfurando um conflito que ele tinha com a mãe. Então era uma coisa entre paciente e terapeuta, era uma coisa muito normal, muito fácil para ele compreender aquilo. Tá? Agora, numa relação entre as pessoas, por que é perigoso você ter um sonho com alguém e chegar para ele, eu tive um sonho com você, viu? Ó, cuidado, porque é isso, aquilo. Às vezes aquilo que você falou que vai acontecer, você está sendo irresponsável, porque uma das regras é que quem sonha tem que ter cuidado para quem ela vai falar. Por quê? Porque o sonho também está relacionado com a interpretação. Se você conta um sonho para uma pessoa que não gosta de você, a interpretação dela vai ser desfavorável a você, e aquilo vai acontecer. Por isso, tenha muito cuidado, já que você não pode controlar aquilo que você sonha, tá? Quando olha, tem um exemplo do judaísmo que é muito famoso, que uma mulher, ela foi consultar o rabino que tinha os seus alunos e contou o sonho que estava relacionado com o marido e os alunos, então, o rabino, agora eu não lembro se foi os alunos primeiro ou se o rabino que deu a interpretação, deu uma interpretação favorável, mas ele deu uma interpretação favorável sabendo que aquilo não era favorável, ou seja, o sonho queria dizer que o marido iria morrer. Como ela estava com uma criança pequena no colo, ele entendeu que se o marido dela morresse naquele momento, ela ia ter grandes dificuldades. Então ele deu uma interpretação favorável, dizendo que o marido não iria morrer. E o marido não morreu. Passou um tempo, ela teve sonho de novo e foi lá no mesmo lugar. Só que o rabino não estava, o mestre não estava, estavam seus alunos. Os alunos não tiveram essa, entre aspas, malícia, essa percepção, esse cuidado. E quando ouviu o sonho, falou, mas está claro, seu marido vai morrer. Nisso chega o mestre e ouve aquilo. Qual foi a interpretação que vocês deram? Que o marido vai morrer. E aí ele explica dizendo que não era para que aquilo acontecesse, mas já que eles falaram, iria acontecer. E o marido dela morreu. Isso mostra o quanto que deve-se ter prudência. Sabe o que acontece? É que dentro do judaísmo, esses históricos e essa autoridade, essa profundidade de conhecimento que uma pessoa tem com Deus, era fácil as pessoas, porque elas estavam vendo, estava perto. Então elas acreditavam. Hoje, no dia a dia das pessoas de hoje, falando de Deus, todo mundo acha que conhece Deus, mas a percepção deles de Deus é muito, 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 muito empobrecida. Só que ninguém aceita isso. E aí as pessoas, ouvindo isso que nós estamos falando,
vai minimizar tanto, achando que as coisas não são assim, que Deus não age assim, que Deus não ia permitir, que dá a impressão que uma interpretação é como se a pessoa tivesse poder para ficar alterando a história de uma pessoa. Por falta de conhecimento daquilo que é constituído o mundo espiritual. E o judaísmo, como vocês vêm aprendendo, ele traz a explicação de como os mundos foram criados, como os anjos foram criados, como são essas coisas todas, a gravidade das coisas. A gente que veio de uma igreja evangélica, chega no judaísmo para se adaptar, se não é por ajuda de Hashem, por ajuda de Deus, fica difícil, porque a gente chega com uma cabeça de onipotente, que a pessoa é tudo, que ela pode tudo, que basta ela fazer isso tudo, que ela domina isso, que basta aquilo, que basta orar assim, então ela pode tudo. Na verdade ela é Deus, e não descobriu que ela é Deus. Ela é Deus junto com Deus, e em muitos momentos ela acha que é mais Deus do que Deus. Claro que eu estou exagerando, mas o comportamento é assim. Aí quando você fala um sonho, uns minimizam. Sonho é sonho, isso é coisa da mente do homem, é coisa dos últimos 3 dias das pessoas. Tem sonhos que é desejo? Claro que tem. Tem sonho que é algo puramente emocional? Sim. E tem sonhos que é verdadeiramente uma experiência real, em tempo real, no mundo espiritual? Tem. É isso. Bom, aqui é só 2 páginas, deixa eu ler e a gente já termina. Então, repetindo, quando o indivíduo entende sua profecia claramente, ele também percebe que é um profeta de verdade. Então, ele está totalmente consciente do fato de que estava destinado a Deus e de que foi o próprio Deus que lhe foi revelado e agiu sobre ele dessa maneira. Ora, quem que não acha sempre que é isso daqui? Só aquele que tem humildade para entender que ele vai subindo de nível, que compreende perfeitamente isso que eu acabei de ler. A grande maioria vê nessa frase aqui um produto natural entre ele e Deus. Ele percebe que as imagens que concebeu foram visões proféticas, resultado dessa influência de Deus. O conhecimento do assunto de que se trata, contido na revelação, fica fixado permanentemente em sua mente através dessa influência e permanece com ele sem dúvida alguma. Então o profeta não tem nenhuma incerteza de que é um profeta, nem sobre nenhum aspecto de sua profecia, nem sobre sua origem e resultados. Também é preciso estar ciente de que um profeta não atinge seu nível mais alto de uma só vez. Ele precisa elevar-se passo a passo até finalmente atingir a profecia plena. Portanto, a profecia requer um curso de aprendizado, igual ao caso de outras disciplinas e artes, onde a pessoa tem de progredir passo a passo até dominá-las totalmente. Isso explica o que a Bíblia diz quando fala dos filhos dos profetas. Foram eles aqueles que fizeram o aprendizado junto aos profetas já reconhecidos, a fim de aprender as formas necessárias da profecia. Quem não conhece os alunos de Elias, a escola de profetas? Num caso assim, o indivíduo pensa que na realidade está experimentando alguma coisa com os seus sentidos físicos. Após ter experimentado o influxo profético pleno, ele percebe o significado de sua revelação inicial. Foi assim o que aconteceu quando Deus chamou o profeta Samuel pela primeira vez. O que lhe foi concedido inicialmente não foi a profecia completa.
com seu influxo pleno. Tudo que lhe foi revelado foi uma voz, e ele a experimentou como se fosse qualquer outro som físico. Naquele momento, ele não percebeu nada mais. Somente mais tarde, quando o influxo profético pleno fluiu sobre ele tomou consciência da verdadeira natureza da profecia e percebeu o que essa voz era realmente. O mesmo aconteceu quando Moisés viu a sarça ardente pela primeira vez. Primeiro, ele só lhe foi revelado como se fosse algo que ele estivesse experimentado com seus sentidos físicos. Ele viu um arbusto ardente e Deus o chamou usando a voz do seu pai. Somente depois, quando o influxo profético fluiu sobre ele reconheceu a verdadeira natureza desta visão. Aqueles que treinam para a profecia devem fazê-lo através de um certo número de disciplinas específicas. A finalidade dessas disciplinas consiste em trazer a influência suprema para que fique sobre eles e anule os efeitos de sua natureza física, reprimindo-a. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ter que aprender é se desligar do físico, gente. Dessa maneira, eles se unem a Deus e conseguem uma revelação de sua luz. Essas disciplinas podem incluir diversas meditações, expressar verbalmente determinados nomes sagrados e louvar a Deus com orações misturadas com os seus nomes, combinados de maneira específica, como vimos antes. No entanto, a principal iniciação à profecia depende da devoção desses neófitos a Deus. Na medida em que eles se tornam dignos através de seus atos e se purificam constantemente através das disciplinas acima mencionadas, eles poderão aproximar-se cada vez mais de Deus. A influência profética começa a ir a eles, e eles passam por uma experiência após outra, até finalmente atingirem a verdadeira profecia. Contudo, tudo isso exige a orientação de um profeta experiente. Ou seja, tem que ter alguém experiente que vai orientando. A pessoa vai crescendo junto. Contudo, tudo isso exige a orientação de um profeta experiente. Ele precisa ter um conhecimento adequado das maneiras da profecia e, por conseguinte, ser capaz de ensinar a cada um o que ele deve fazer para atingir o resultado desejado, dependendo do nível particular de preparo de cada indivíduo. Quando esses profetas neófitos começam a experimentar revelações, o profeta mestre continua a guiá-los. Com base no que lhes é revelado, eles os instruem e informam sobre o que ainda falta em sua busca. Até atingirem a profecia plena, eles precisam de um mestre para tudo isso. Apesar de que uma certa quantidade de influência e revelação talvez já tenha começado a chegar a eles, isto ainda não é suficiente para levá-los imediatamente até a meta final. Antes de estarem em condições de atingi-la, eles precisam de muita orientação e treino, cada um de acordo com seu grau de preparo. Então aqui a gente encerra a parte 16. Na semana que vem, parte 17, que a gente vai ver Moisés como profeta. Tá bom? Então podemos encerrar